Bom, vamos lá, dar início a mais uma aula. Na última aula eu passei uma atividade para vocês estarem fazendo. E como a gente já falou muito sobre o orçamento empresarial, hoje eu vou estar passando uma planilha no Excel, que é uma planilha que a gente usa para fazer o fluxo de caixa. E aí, quando a gente vai fazer, né, elaborar o orçamento empresarial, geralmente os dados são coletados na planilha de fluxo de caixa. Então, a gente precisa dessa planilha de fluxo de caixa. E eu vou estar passando para vocês hoje essa planilha. Como que a gente faz essa planilha e como que a gente faz a análise, né, do fluxo de caixa diário, mensal, anual, e como que a gente coleta esses dados lá nas planilhas de fluxo de caixa para elaborar o meu orçamento empresarial. Você consegue visualizar, Laís? Oi, professor? Consegue visualizar a tela? Aham, consigo sim, professor. Ótimo. Bom, aqui nós temos um fluxo de caixa diário. É uma planilha no Excel, eu mesmo elaborei essa planilha. Não é difícil fazer essa planilha aqui. Como vocês podem ver, as informações são básicas, né? Nós temos aqui o fluxo de caixa diário, nós temos aqui o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. É uma planilha simples e que não requer muito conhecimento para fazer. Eu desenvolvi ela para a gente ter noção de como que a gente faz. Por exemplo, aqui nós temos os créditos e os débitos. Os créditos é tudo que a minha empresa vende durante o dia. E os débitos é tudo que a minha empresa paga, né, durante o dia. Aí nós temos aqui no dia 1º, vamos supor que a minha empresa aqui, no caso a minha loja, ela vendeu 50 mil reais. Eu vou colocar esse valor, 50 mil reais. Pode observar que já apareceu aqui nos próximos dias, né, o valor dos 50 mil reais. Isso porque ela tem uma fórmula que já está inserida aqui na planilha. Então eu já coloquei essa fórmula aqui para adiantar, para a gente ganhar tempo na hora de fazer os lançamentos. Por exemplo, também na questão da empresa, né, quando se vai fazer um fluxo de caixa, geralmente a planilha já é pré-formatada e a gente só vai lançar os dados, né? A própria planilha ela vai fazer esses cálculos para a gente. Digamos que aqui venda pela internet foram vendidos 12 mil reais. Pronto, então a minha empresa aqui, somando todas as vendas do dia, ela vendeu um total de 62 mil reais. Bom, aqui então é a parte, né, dos créditos, é o que entrou no caixa da minha empresa, e agora a parte de débito, que é o que saiu do caixa da minha empresa. Né? Hoje, dia 1º, digamos que nesse dia 1º a gente teve que pagar o aluguel de 2 mil reais, e nesse mesmo dia 1º nós pagamos aqui energia, 400 reais de energia. E digamos que o contador, a telefonia. Só um minuto, vamos aceitar. Boa tarde, Michele, tudo bem com você? Boa tarde. Então, aqui digamos que a minha empresa, né, pagou de energia 400 reais e de telefone nós pagamos 200 reais. De contador, nós pagamos um salário, né, 1.200 reais. Vamos supor que 1.200.
Pronto. Fornecedores. Quanto nós pagamos de fornecedores no dia 1º? Imaginemos que nós pagamos aqui R$5.000 de fornecedores. R$5.000 de fornecedor. Taxas e impostos. Digamos que eu paguei aqui de taxas e impostos R$7.000. Aqui nós temos os salários dos funcionários. Esse aqui nós não vamos pagar ele hoje. Então, digamos que nós vamos pagar ele aqui no 5º dia útil. Equipamentos não, manutenção não gastamos, seguro também não gastamos, alimentação também não. Pronto. Ele aqui já fez o cálculo das minhas despesas, ou seja, tudo que eu gastei nesse dia 1º. Então, o que eu gastei no dia 1º foi R$15.800. Então, está aqui o valor total. Se eu gastei R$15.800, quanto me sobrou? Né? Se aqui eu vendi R$62.000 e eu gastei 15.800 e eu gastei, no caso, 15.800, tá sobrando no meu caixa no primeiro dia 46.200. Isso é muito bom. Então agora eu tenho um caixa, né, de 46.200. Automaticamente aqui ele vai, né, tem o saldo do dia anterior, ele já vai ser lançado automaticamente para cá. 46.200. Por que já está lançado, professor? Porque a planilha ela tem uma fórmula que ela já vai jogando, né? Já vai lançando para os dias aqui para frente, né? Para os próximos dias, esses valores. Então, automaticamente, ela entendeu, minha planilha entendeu que sobrou 46.200, ela já vai lançar esse valor para cá. Então, eu tenho um saldo positivo nesse primeiro dia. Beleza? Vamos para o segundo dia. O dia 2. Digamos que eu vendi R$40.000. R$40.000 na loja e pela internet R$3.000. Pronto. Então, eu tenho aqui venda loja R$40.000. Venda pela internet R$3.000, saldo anterior 46.200, então eu tenho um caixa positivo aqui de R$89.200. Beleza pura, isso é muito bom. Aí aluguel eu já paguei esse mês, energia já está pago, telefonia já está pago, contador já está pago, fornecedores. Todos os dias, né, provavelmente eu vou ter que pagar fornecedores, porque se eu estou vendendo, também preciso comprar. Então, se eu comprei, preciso pagar os meus fornecedores. Digamos que eu vou pagar R$20.000 de fornecedor nesse dia aqui. R$20.000 de fornecedores. Taxas e impostos. Taxas e impostos eu pago todos os dias, né? Vamos colocar aqui 10.000 de taxas e impostos. Aí nós temos salário de funcionários não, equipamentos não, manutenção não, seguro não. Bom, beleza. Fechamos aqui então o segundo dia do meu fluxo de caixa. Eu tive uma despesa aqui no segundo dia de R$30.000. Está me sobrando no caixa da minha empresa R$59.200. Automaticamente os 59.000 vai subir aqui, né, para o saldo do dia anterior. E aqui no terceiro dia, digamos que a minha empresa vendeu R$70.000. Minha empresa vendeu R$70.000 na loja e vendeu 5.000 pela internet. Bom, agora podem observar que ele fez aqui a soma, né? 70.000 mais 5.000 mais 59.200 do dia anterior. Então eu tenho aqui já 134.200 no terceiro dia. Porém, eu tenho algumas despesas. Quais são as minhas despesas desse terceiro dia? Digamos que fornecedores, né? Sempre vou ter despesa com fornecedores. Vamos colocar R$35.000.
taxas e juros, R$15.000. E eu vou pagar nesse dia aqui de seguro R$2.000. Pronto. Fechamos o caixa no terceiro dia e olha só, estamos fechando aqui com um saldo positivo, né, de R$82.200. Isso é muito bom, né? Sinal que a empresa está indo muito bem. Aí no quarto dia podem observar, né, que já subiu aqui o saldo do dia anterior. Eu até vou fazer algo aqui para ficar bom para a gente identificar o saldo do dia anterior. Vou separar aqui de amarelo. Pronto. Então aqui de amarelo está o saldo do dia anterior. Sempre ele vai ser lançado para o dia seguinte. Digamos que aqui no quarto dia eu vendi R$58.000 na loja e na internet eu vendi R$4.000. Pronto, aqui já acumulou novamente, né? Então agora eu tenho no meu caixa 144.200. Aqui no quarto dia, né, minhas despesas com fornecedores, podem observar que sempre tem despesa com fornecedores. Toda empresa, né, ela sempre tem muita despesa com fornecedores, que é a pessoa que eu estou sempre comprando as minhas mercadorias, né? Então sempre tem um boleto para estar pagando, eu tenho compras para estar fazendo, então sempre eu vou ter que estar gastando com fornecedores. Impostos e taxas também, né, é constante, né? Nós sabemos aí que nós precisamos pagar essas taxas aí constantemente, então sempre vai ter taxas para pagar. 12.000 aqui de impostos e taxas. Bom, aqui nós tivemos uma despesa esse mês de 32.000 e ainda estamos aí com um saldo positivo, né, de R$112.200. Automaticamente ele vai subir para o dia seguinte e nós vamos começar o quinto dia útil, ou o quinto dia. Digamos que eu vendi aqui R$60.000. E pela internet eu vendi 40 ou R$4.000. 40 não, R$4.000. Pronto. Agora aqui no quinto dia útil, eu tenho que pagar, né, os salários dos meus funcionários. Digamos que eu vou pagar aqui na folha de pagamento R$30.000. Vou colocar um 32.000 para não ficar muito exato. 32.000. Fornecedores, 21.000. Taxas e juros, 10.000. Pronto, então nós fechamos aqui o quinto dia útil com uma despesa de R$63.000 e nós temos um saldo positivo de R$113.200. Então aqui está o fluxo de caixa diário de uma empresa. A gente lançou aqui, a gente fez alguns lançamentos. Esses lançamentos aqui desses dados não é real, é algo fictício, só para que vocês possam entender como que é feito esses lançamentos. Aí beleza, chegou no final do mês, digamos que aqui eu consegui os 30 dias. No final aqui dos 30 dias, né, eu posso fazer, né, um autossoma para saber quanto que eu vendi durante esse mês. Eu seleciono aqui e geralmente a planilha no final ela tem essa fórmula pronta, né? Não vou fazer aqui para não ficar muito grande, mas aqui ele vai me dar o valor, né, de quanto eu vendi durante aqui. Digamos que tem 30 dias, só para a gente entender. Então, nos 30 dias aqui nas vendas da loja, eu vendi 278.000. Aqui pela internet eu faço a mesma coisa, eu seleciono e vem em autossoma, ele já me dá o valor R$28.000. No caso, aqui eu tenho as despesas, eu posso fazer a mesma coisa, né, com as despesas aqui e jogar um autossoma aqui, e eu posso puxar isso aqui também
para baixo aqui que ele já vai me dar o autossoma todinho. Pronto. Olha que interessante. Isso é muito bom, né? O Excel, ele é um pai pra gente, né? Ajuda muito. Bom, então eu já tenho aqui a soma, né, das minhas despesas. Vou chegar mais para cá para a gente visualizar. Então aqui de aluguel eu tenho 2.000, de energia 400, telefonia 200, contador 1.200, fornecedores 1.001, 1.001. Aqui nós temos taxas e impostos, né? 54.000. Nós temos aqui de salários para os funcionários 32.000. Nós temos 2.000 aqui de seguros. No final nós temos aqui 192.800 de despesas. Então essas foram as nossas despesas. E aqui nós temos para a gente saber o valor também, né, de quanto a gente vendeu, o valor total. 306.000. Então nós vendemos 306.000, nós pagamos 192.800 e nós temos um caixa hoje de R$113.200. Então basicamente esse é o fluxo. Nós falamos aqui do fluxo de caixa diário. Boa tarde, seu Luiz. Boa tarde, professor. Hoje atrasei demais, viu? Tava sentindo sua falta aqui, mas tá tudo bem. Joia. Tive que sair, resolver umas coisas e acabei atrasando demais. Não, mas tá tudo tranquilo. Tá beleza. O senhor chegou a tempo ainda de aproveitar um pouco. Aqui nós temos, eu estava falando aqui, seu Luiz, do fluxo de caixa, né? E o fluxo de caixa diário e o fluxo de caixa mensal. Aí, dando continuidade aqui, nós fizemos um fluxo de caixa diário, nós colocamos aqui os dados, né? E aqui nós temos os lançamentos mensais, no caso, é tudo que foi lançado aqui diário, vai aparecer aqui no final. Esses dados, eu vou pegar esses dados, geralmente quando eu tenho um software, ou então eu tenho uma planilha, eu posso já fazer isso na planilha também do Excel. Eu já posso formatar a minha planilha para ela lançar esses dados. Por exemplo, eu tenho os dados aqui, né, do mês, e aqui eu tenho o fluxo de caixa mensal. O fluxo de caixa mensal é a soma, né, de todo o fluxo de caixa diário que é lançado aqui no fluxo de caixa mensal. Então ele vai ter o valor aqui de janeiro, né? Aí nós temos o valor do mês, não do dia. Por exemplo, venda loja. Quanto nós vendemos aqui no mês? Então, venda loja, 278.000. Então, eu vou jogar aqui no mês de janeiro, 278.000. Pronto, então no mês de janeiro, o meu faturamento na loja foi de 78.000. No caso, vendas na loja. E vendas pela internet, 28.000. Então nós vamos lançar aqui. No caso, se eu tivesse, eu não programei, mas eu podia ter programado os dados para cair direto aqui, viu, gente? Tem como fazer isso no Excel. Como eu não fiz, eu vou lançar aqui já diretamente. Aqui tem venda a prazo, empréstimo mês anterior. Eu vou colocar essas vendas pela internet aqui nesse mesmo local de venda a prazo, 28.000 aqui. Que geralmente também, às vezes, essas vendas pela internet, às vezes não cai o valor real imediato. Às vezes vai
né, ser no cartão de crédito e assim sucessivamente. Mas vamos jogar aqui e vamos calcular para ver. Aí tem as demais despesas, né? Eu tenho aqui as minhas despesas. E deixa eu tentar copiar elas para lá para ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo não, mas também aqui é um pouco diferente. Mas digamos, vamos fazer o seguinte, vamos neutralizar, esquecer isso daqui. E vamos lançar um valor fictício aqui. Digamos que as compras aqui à vista nós gastamos R$100.000. Aqui com frete nós gastamos durante o mês, né? R$20.000 no mês. Os impostos e taxas, R$70.000 por mês. Aí nós no caso aqui, salários e encargos, 60.000. Vou colocar 60.000. Retirada dos sócios aqui, 20.000. Que são os dividendos, né? Que é aquilo que sobra no caixa da empresa e a gente repassa, né, para os sócios, para os proprietários. Esses dividendos geralmente são passados, né, após o fechamento aqui, que a gente já vai saber o valor que a gente pode estar passando de dividendos. Não tem como, às vezes, se eu tenho uma dívida para pagar, não tem como eu passar o dividendo, ou seja, o valor do sócio, o valor, né, do empresário. Mas se caso nós temos com caixa livre, não temos uma despesa, no caso aqui nós temos um caixa positivo de R$36.000. Então nós podemos passar R$20.000 de dividendos aqui para os sócios ou para o proprietário da empresa tranquilamente. A empresa ainda continua, né, fechando o mês aqui de forma bem tranquila. No caso, 36.000. Então, no mês de janeiro, nós tivemos, né, aqui as vendas lojas 278, aí vendas a prazo aqui 60 dias 28.000, sendo o total 306.000. E aí nós temos essas despesas, né, 100.000 de compra à vista, 20.000 de frete, 70.000 de impostos e taxas, 60.000 de salários e encargos, retirado os sócios de 20.000, 270.000 de despesas e sobramos aqui com 36.000. E aí, assim sucessivamente, né? Assim eu vou fazer para todos os meses, né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou puxar aqui. Pronto. Eu repliquei, né, todos os meses e aí ficou todos os valores iguais. Bom, aqui nós fizemos o fluxo de caixa mensal. Esse fluxo de caixa mensal, ele me dá os valores mensais, né, aqui de todos os meses. Então eu posso fazer, por exemplo, eu quero fazer o meu orçamento. E aí na hora de fazer o orçamento empresarial, eu vou utilizar esses dados aqui, né, do meu fluxo de caixa mensal. Aí eu vou pegar, por exemplo, aqui do ano todo, ou dos primeiros 6 meses, ou dos primeiros 3 meses, e aí depende, né, do tamanho da empresa. Se for uma empresa muito grande, a gente tem que usar, no caso aqui, os 3 meses, né, os últimos 3 meses, para a gente fazer essa projeção, né? Então, eu vou usar aqui o mês de março, abril e maio. Então, eu vou usar esses 3 meses para fazer uma projeção para os próximos 3 meses, ou para o próximo trimestre que a gente fala. Ou eu vou usar 6 meses, né? Eu vou pegar aqui no caso, eu tenho 5 meses aqui, mas digamos que eu tenho aqui 6 meses. Então, eu vou pegar os 6 meses aqui para fazer uma projeção para os próximos 6 meses. Então, se eu vendi, né, nesse primeiro aqui, nesses primeiros 6 meses, digamos que eu vendi
Eu vou até fazer o cálculo aqui para a gente saber mais ou menos quanto que deu isso aqui. Ó, 1.390.000. Se eu vendi nesses primeiros 6 meses, eu estou falando, aqui tem 5, mas eu estou falando 6 só para vocês entenderem, que geralmente é de 3, de 6 ou de 1 ano. Se nos primeiros 6 meses eu vendi 1.390.000, eu vou programar para os próximos 6 meses 1.390.000 ou 1.500.000. Então já vou fazer uma projeção de 1.500.000. Vamos trabalhar em cima de uma meta? Ou vamos trabalhar para vender 2 milhões? Digamos que os próximos 6 meses, né, é do meio do ano para frente. Então toda a empresa, do meio do ano para frente, ela vende mais do que até de janeiro até junho. Então sempre de julho a dezembro ela vende mais. Toda empresa vende mais nessa época. Por quê? É uma época que entra, né, o 13º do salário, né, e aí todo mundo gasta mais. Então é uma época que se vende mais. E outra, as datas comemorativas, que geralmente são maiores do meio do ano para frente. Então essas datas também, elas fazem com que as pessoas gastem mais dinheiro. Ou seja, as empresas de forma geral, na regra geral, elas têm mais lucros, né, no segundo semestre do que no primeiro trimestre ou no primeiro semestre. Então, todas as empresas, né, elas têm mais lucros no segundo semestre. Eu estive analisando exatamente por conta, né, dessas comemorações e por conta aí do 13º salário que entra mais no final do ano. Então, as pessoas já vão, muitas pessoas já compram no cartão de crédito para pagar com o 13º do salário, né? Então, ele compra ali entre novembro, outubro e novembro, né? Que ele sabe que no mês de dezembro ali vai entrar o 13º. Algumas empresas pagam a primeira em novembro, a segunda em dezembro. Então, ele já compra esperando, né, a parcela ali do 13º para pagar essas dívidas. Então, isso acaba sendo injetado, né, no mercado, no comércio, muita grana, muito dinheiro. Então, as pessoas gastam mais e consomem mais nessas épocas do ano. Bom, aqui nós fizemos, né, essa questão do fluxo de caixa porque é muito importante. Quando a gente fala de elaborar, fazer, né, o orçamento empresarial, é extremamente importante a gente analisar, né, o fluxo de caixa. Sem fluxo de caixa não tem como, né, eu fazer essa parte orçamentária. Para eu fazer ela sem eu ter nada em mãos, né, sem eu ter o meu fluxo de caixa, fica muito difícil, ainda mais para uma empresa que já está no mercado há alguns anos. Então eu vou ter que fazer o quê? Um levantamento na empresa para saber o que essa empresa tem, o que essa empresa disponibiliza de estoque, né? O que essa empresa tem ali no caso de funcionários. Eu vou ter que descobrir quanto ela gastou, né? Eu tenho que fazer uma pesquisa meio profunda dentro da empresa para eu poder conseguir esses dados, né? Porque uma vez que eu tenho os dados da empresa, aí fica muito fácil, né? Se eu tenho o fluxo de caixa diário e mensal de uma empresa, eu consigo elaborar um orçamento para essa empresa tranquilamente, com bastante folga às vezes, né? Com bastante tranquilidade. Mas se eu não tenho esses dados, o primeiro passo é correr atrás dos dados, né? É saber, né? Passar a saber como que está a vida financeira dessa empresa. Se está uma vida financeira sadia, se está uma vida financeira doente. Então eu tenho que andar atrás desses dados, que é o primeiro passo para eu poder conseguir fazer o meu orçamento empresarial. Se eu É como que se fosse o nosso score, né, professor? Isso, Então ele faz um levantamento de toda a sua vida financeira para você, né, para aí poder se basear, né, de como você, né, se conduz financeiramente. exatamente, é o ponto de partida, né? Sem esse ponto de partida, fica difícil a gente programar o futuro da empresa, né? Como que eu vou programar o futuro de uma empresa? É igual a nossa vida. Se eu trouxer assim, vamos trazer para a nossa vida particular, para ver se a gente consegue trazer um entendimento melhor. Como que eu vou conseguir planejar a minha vida financeira futuramente,
Se eu não tenho um salário fixo ou um ganho fixo para eu poder me programar para o futuro. Como que eu vou comprar uma casa? Só um exemplo, uma casa financiada para pagar uma parcela de R$ 800 por mês, se eu não tenho um ganho fixo para poder pagar essa casa. Esse negócio vai dar certo? Não vai. Então, primeiro eu preciso ter um ganho fixo para eu poder comprar essa casa parcelada para dar certo, senão não vai dar certo. Agora, se às vezes eu tenho alguns ganhos, mas aí eu fico assim, eu não faço conta, né? Digamos assim, que eu ganho R$ 10 de um serviço que eu fiz, eu ganho mais 30 de outro serviço que eu fiz, eu ganho mais 50 em um outro, eu ganho 40, eu ganho 50, eu ganho 100, mas eu não sei quanto que eu ganho. Chega no final do mês, eu não tenho nem 10, nem 20, nem 100, nem 50. Porque eu não sei quanto eu ganhei. Porque eu fiquei ganhando e gastando na mesma velocidade. E aí eu não anotei nada e eu não sei quanto eu estou ganhando. Para eu saber quanto eu estou ganhando e quanto eu estou gastando, eu preciso fazer o fluxo de caixa. Eu preciso lançar essas informações. Toda vez que eu faço um serviço, se eu vir aqui e lançar esse valor, né, desse serviço que eu fiz, eu vou ter o controle de quanto é que eu estou ganhando, né? Quanto é que entrou durante todo o dia, quanto é que entrou durante a semana, quanto é que entrou durante o mês. Agora, você pensem comigo, o cara que tem um supermercado, que possui lá dentro do mercado dele 1.500 itens para ele vender. E ele não sabe quanto que ele tem de estoque, quanto que ele precisa comprar, quando que os produtos dele vai vencer. Ele só sabe que ele tem 1.400 itens. Fica fácil para o cara conseguir administrar uma situação dessa? Fica difícil, né? Com certeza ele vai ficar totalmente perdido, né? E vai tomar muito prejuízo, né? Porque, né? Com certeza. Como que ele vai controlar estoque, né? Como que ele vai controlar a data de validade? Não tem como, né? Tem que ter uma planilha tudo certinho, né? Para na hora que sair um produto já automaticamente dar baixa e por aí E vai. aí a gente fala dos softwares, né? A pessoa já tem o software ali que ele já lança na planilha a data de validade, o estoque. Uma vez que essa mercadoria é vendida, ela vai dando baixa ali automaticamente. Quando ele abre a planilha aqui, ele sabe quanto que ele vendeu, quanto que ele tem no estoque, quanto que vai vencer, né? E tem que ter uma pessoa para fazer essa análise diariamente, para ele poder não ter perca. Porque tem muitos comércios que têm percas grandiosas com isso. Porque não tem uma pessoa para fiscalizar. Ele tem o software, ele faz os lançamentos, mas não tem aquela pessoa para fazer aquela análise diária para saber qual é a mercadoria que precisa, que já está ali próximo de vencer, que precisa ser vendida o mais rápido possível. Né? Fazer, quem sabe, uma promoção. A mercadoria vai vencer daqui 10 dias. Vamos fazer uma promoção nessa mercadoria. É melhor nós vendermos ela mais barata do que a gente perder toda a mercadoria, perder todo o valor investido. Eu até estive em Rio Verde e eu vi que lá no supermercado Reis tem um ambiente, um local, onde é colocado ali as mercadorias que estão a vencer, tipo 10 dias, 12 dias, 15 dias. E geralmente eles colocam ali o preço daquela mercadoria muito abaixo, né, menor que 50%. Né? Se a mercadoria custava R$ 2, eles colocam R$ 1. E aí o cliente chega na loja, quando ele vê aquilo ali, é atraente. Ao invés de eu pagar numa mercadoria R$ 2, eu vou pagar R$ 1, né? Ainda que eu tenha que consumir essa mercadoria antes que ela vença, é interessante. Ou seja, o supermercado ele está ganhando com isso, porque ele não está tendo perca daquela mercadoria 100%. Digamos que ele está tirando o preço de custo da mercadoria. Para ele já está bom. É melhor que não ganhar nada. Né? É igual verduras. Eu vejo alguns supermercados eles jogando muita verdura fora, né? Desperdiçando verduras.
Por que não coloca uma promoção, um preço mais barato para que o cliente possa, né, levar essa mercadoria? Então, assim, a gente vê que existe muitas percas. E por que existem essas percas? Por falta de alguém para analisar diariamente essas situações. Então, por isso que a gente... A questão é só controle mesmo, né, Exatamente. professor? Eu já cheguei no supermercado, né? Eles têm a mercadoria em estoque, mas não tem lá na prateleira, né? Então é uma questão de descontrole. Aí eu vou ter que chamar a pessoa, tá aqui, a plaquinha tem um produto, aí o cara perde tempo para ir buscar a mercadoria, repor. E se tiver alguém controlando, já vai ver tudo isso aí. Exatamente. Né? E muitos clientes vão embora sem comprar a mercadoria, porque ele tem tanta vergonha que ele não consegue nem perguntar se tem no estoque ou não, né? E aí ele vai embora sem comprar a mercadoria. Vai. Mas é o que acontece, né? A questão da logística é muito importante. Exatamente. E esse controle do fluxo, ele é essencial. Não tem como uma empresa funcionar bem se ela não tem um bom fluxo de caixa diário. É diário. Todos os dias tem que ter o fluxo de caixa. Esse fluxo tem que ser analisado diariamente, né? E precisa ser levado em consideração. Não adianta também eu só ter o meu fluxo de caixa, mas eu não dou valor para o fluxo de caixa. Não. Aqui eu faço do meu jeito e que se dane. Eu não valorizo, porque tem alguns empresários, né, ele tem a pessoa que faz o fluxo de caixa e a pessoa faz os lançamentos, aí a pessoa que faz o fluxo de caixa, ela fala assim, digamos que Marcelo, nós precisamos pagar um boleto amanhã. Aí o Marcelo fala, não, eu quero um dinheiro, tem dinheiro no caixa? Me dá R$ 500. Aí a pessoa que faz o fluxo de caixa fala, olha, nós temos R$ 500, só que nós temos um boleto para pagar amanhã, pela manhã. E aí, como é que faz? Não, deixa esse boleto aí, me dá os R$ 500, o dinheiro é meu. E ele pega os R$ 500 do caixa, né? E aí quando é no dia seguinte, precisa pagar o boleto pela manhã. E aí não tem o dinheiro para pagar o boleto. Muitas vezes ele vai gerar uma multa de 20, R$ 30, né? Em alguns boletos, dependendo dos valores, gera multa até de R$ 80. E tem a questão dos juros diários em cima do boleto. Ou seja, nada, aquele cara, dependendo aqui do tempo que levar para entrar o dinheiro para pagar aquele boleto, ele vai pagar ali nada, 100, 120, R$ 130, né, de juros e multa, por conta de não ter pago aquele boleto no dia certo. E aí você vê muitas empresas declinando, quebrando, né, por conta exatamente disso. O cara que é o proprietário, o dono do negócio, ele não tem, por ele não ter essa visão, ele acaba pagando muitos juros e multas e no final das contas, né, o dinheiro não dá para cobrir, né, as despesas da empresa. E aí a empresa não vai sobreviver por muito tempo, né? A gente sabe que vai enfrentar problemas sérios aí, porque por falta de não dar valor, né, no sistema operacional que ele tem. Ele não valoriza conforme deve ser valorizado. Porque eu falo assim, a gente precisa levar o fluxo de caixa a sério, né? Se eu não levar esse negócio aqui a sério, né, aí eu não vou ter dados concretos ou dados reais, eu vou ter dados, né, dados que podem, digamos assim, eu vou ter dados errados, eu não vou ter dados concretos. Ou seja, eu vou tomar decisões muitas vezes erradas porque confiando em alguns dados que estão errados. Imagina se o cara faz um lançamento errado aqui no fluxo de caixa e aí não percebe esse negócio, o negócio vai virando uma bola de neve. Outra coisa é a questão dos lançamentos, né? A pessoa que faz os lançamentos do fluxo de caixa, ele precisa ter muita atenção, se possível, fazer a correção 2 ou 3 vezes, porque geralmente o gerente, o diretor, né, a pessoa quando vai tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão pautada, né, no fluxo de caixa. E se o fluxo de caixa estiver errado, vai dar problema aqui no final, quando for fechar o fluxo, vai faltar dinheiro, vai passar dinheiro e
consequentemente, pode ser que eles não visualizem isso de forma imediata, né? Pode ser que esse negócio vai virar uma bola de neve, porque vai que o cara toma uma decisão, né, e depois eles verificam que estava errado. E aí a decisão já foi tomada, os papéis já foram assinados, e agora não tem como voltar atrás. Ou seja, vai ter prejuízo para a empresa. Alguma dúvida até aqui sobre o fluxo de caixa diário, sobre o fluxo de caixa mensal, ou tranquilo? Tranquilo, professor, para mim, né, no caso. Certo. Para mim também está tranquilo, professor. Eu cheguei por último, mas deu para entender. Ótimo. Então, pessoal, hoje o que eu queria passar era isso, né? A gente aprender, né, tanto a fazer os lançamentos do fluxo de caixa, quanto a gente aprender a analisar os lançamentos, para que a gente possa elaborar o nosso orçamento empresarial. E a planilha do orçamento empresarial, ela é muito semelhante à planilha do fluxo de caixa anual. Então, ele vai fazer ali uma planilha com uma projeção futura, só aí vai mudar ali a questão dos detalhes na forma, né, de investimento. Como é uma projeção, a gente pode planejar um investimento, a gente pode planejar reduzir algumas despesas. Então muda ali alguma coisinha, mas é assim, muito semelhante a planilha de fluxo de caixa com a do orçamento empresarial. Então fica aqui esse estudo de hoje, né? Hoje nós vamos já parando por aqui. Se caso tiver alguma dúvida, você tiver alguma dúvida com relação ao fluxo de caixa mensal, anual, semestral, né, pode mandar para mim aí no WhatsApp, a gente vai estar conversando mais nesse assunto. E aí nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre esse orçamento empresarial, né? Agora a gente já tem um pouco mais de noção de como é que é feita a coleta de dados para a gente poder iniciar o nosso orçamento empresarial. Então nas próximas aulas nós vamos dar continuidade nesse assunto, que é tão bom, né, a gente aprender sobre esses dados. Eu gosto muito de falar sobre dados, assim, principalmente quando fala de finança. Eu amo essa parte financeira, eu gosto mais. Então, aí a gente vai dando continuidade na próxima aula. Combinado? Combinado, professor. Bom, pessoal, eu quero aqui desejar aí um excelente final de semana para vocês. Muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês. Até mais, um forte abraço. Até com Deus, professor, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bom final de semana, professor. Boa Boa tarde. tarde, obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Obrigado.